Olá, professor! Nesta videoaula falaremos sobre as Crônicas de Fiorella, um livro escrito pela neuropsicóloga, escritora e ilustradora Vanessa Martinelli. A autora lançou seu primeiro infanto-juvenil em 2012 e já 2 anos depois venceu um prêmio literário com a obra da qual falaremos neste vídeo. As Crônicas de Fiorella tratam da vida de uma jovem que está passando pela difícil fase da adolescência e seus conflitos. Com o amadurecimento da protagonista, se delineia a construção de sua identidade e grandes temas, como o amor, marcam presença nas suas narrativas. Dessa forma, a obra pode ser enquadrada dentro do tema autoconhecimento, sentimentos e emoções, indicado para as turmas do 6º e 7º anos do ensino fundamental. Como o próprio título revela, o gênero da obra é a crônica. Embora textos desse gênero literário se baseiem em fatos às vezes banais, assumem configurações diferentes em razão de suas características e seus assuntos. Existem crônicas políticas, esportivas, narrativas, entre outras. Elas se distinguem das demais matérias jornalísticas porque têm o caráter literário e não buscam ser imparciais. Ao contrário, costumam apresentar a visão de mundo de seus autores por meio de comentários críticos e reflexões. Além disso, as Crônicas de Fiorella nos trazem diversas reflexões sobre a família, a escola e os amigos. E os conflitos da personagem na relação com os outros são de grande importância nesta narrativa. Professor, a partir do título e da análise da 4ª capa, instigue os alunos a refletir sobre as primeiras impressões que têm da obra, avaliando esses 2 aspectos. Em seguida, pergunte se alguém já leu alguma crônica e onde eles acham que elas são publicadas geralmente. Pergunte como eles acham que é esse tipo de texto. Esse é um bom momento para apresentar algumas características típicas do gênero. Em seguida, pergunte o que podem ser as crônicas de um só personagem e o que isso sugere em relação ao enredo. Espera-se que os alunos cheguem à conclusão de que a obra trata dos aspectos cotidianos da vida de Fiorella, sob a ótica particular e única dela. Depois disso, mostre a ilustração da capa e pergunte sobre a idade de Fiorella. Peça a eles que criem hipóteses sobre os temas que as crônicas dela abordam. De preferência, anote todas as hipóteses levantadas pelos alunos ao longo desta atividade. Em seguida, leiam textos de motivação para a leitura e volte a perguntar sobre quais seriam os temas abordados pelo livro e o que eles imaginam que irá acontecer ao longo da obra. Essas atividades iniciais irão desenvolver a habilidade de leitura, como propõe a habilidade 45 da BNCC. Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como 4ª capa, programa de teatro, dança, exposição, etc., sinopse, resenha crítica, comentários em blog, vlog cultural, etc., para selecionar obras literárias e outras manifestações artísticas, cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, DVDs, etc., diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os no momento de fazer escolhas, quando for o caso. É interessante que, com base nessa primeira discussão, seja elaborado um produto final individual, que será retomado após a leitura. Os alunos podem, por exemplo, escrever um texto curto com as expectativas em relação ao livro. Como atividade de retomada, inicialmente relembre aos alunos quais foram as hipóteses levantadas por eles. Caso tenha se realizado um produto final, visual ou textual, peça a eles que retomem esse material e comparem com a impressão pós-leitura. Pergunte quais expectativas se confirmaram e se houve alguma surpresa. Peça aos alunos que exponham suas impressões e façam paralelos com a realidade deles. Pergunte com o que eles se identificam e o que é muito distante para eles. É interessante que a turma esteja disposta em roda, para que haja um debate no qual eles manifestem suas opiniões e as fundamentem. Oriente que estabeleçam em linhas gerais quando e onde se passam as histórias, e quais são as características principais da personagem narradora e qual é a ligação da crônica com o tempo. Pergunte por que eles acham que Fiorella possui as características que foram citadas. Com isso, espera-se que eles compreendam que, através do modo como ela narra as crônicas, é possível dizer muito sobre a sua personalidade.
Essa atividade possibilitará que os alunos desenvolvam uma das habilidades previstas na BNCC. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Com essas perguntas, espera-se que os alunos exercitem as habilidades de identificar e interpretar os modos de apresentar personagem, tempo, espaço e a construção de foco narrativo em obras ficcionais, bem como que infiram informações implícitas ou subentendidas. Professor, quanto às atividades de pós-leitura, as crônicas de Fiorella trazem muitas possibilidades de abordagem. Praticamente cada crônica abre um mundo de sugestões para novas problematizações. Por exemplo, a estrutura familiar de Fiorella é um dos temas centrais do livro. Na crônica Família, Família, Fiorella expõe sua visão sobre a família de alguns de seus colegas. Abra um debate com os alunos sobre qual é o modelo de família de Fiorella e quais são os modelos de família que ela descreve nesse texto. Convide-os a pensar nos modelos familiares que eles conhecem. Sugira a eles que escrevam um texto em formato de crônica e que utilizem outras mídias, além do livro, para identificarem também textos do gênero. Dessa forma, os alunos estarão trabalhando a habilidade 30 da BNCC. Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimento sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto. É possível estender interdisciplinarmente o debate sobre o tema família. Peça aos alunos que façam uma pesquisa sobre os modelos de família existentes no Brasil hoje. O site do IBGE pode ser útil. Quais as configurações familiares mais comuns no país? Quais as configurações possíveis? O que faz uma família ser efetivamente uma família? Peça aos alunos que escrevam em grupos um texto sobre o tema, apresentando o que descobriram na pesquisa e a opinião deles sobre o assunto. Em seguida, disponha todos em uma roda e, a partir da leitura dos textos de cada grupo, realize um debate. Garanta que os turnos de fala sejam respeitados, conforme orienta, mais uma vez, a BNCC. Respeitar os turnos de fala na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas, na sala de aula e na escola, e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, seminário, etc. Professor, há problematizações possíveis também sobre a linguagem. O título do livro, As Crônicas de Fiorella, parece brincar com o famoso best-seller e longa-metragem As Crônicas de Nárnia. Essa suspeita fica ainda mais forte quando notamos que os títulos das crônicas apresentam intertextualidade com diversas obras literárias e ditos populares. A primeira, por exemplo, Em Busca dos Tênis Perdidos, brinca com o título da obra Em Busca do Tempo Perdido de Proust. Primeiro, peça aos alunos que leiam os títulos das crônicas e identifiquem quais brincadeiras eles notam nelas. Em seguida, conte que Vou-me embora para a Disney e Lá terei o personagem que quiser na foto que escolherei fazem menção a um poema de Manuel Bandeira chamado Vou-me embora para Passárgada. E que os outros títulos das crônicas Filhos, Filhos, melhor não tê-los e Mas se não os temos, como sabê-lo, fazem referência ao poema Enjoadinho, de Vinícius de Moraes. Explique aos alunos que a esse tipo de conversa entre obras de diferentes estilos, gêneros e autores dá-se o nome de intertextualidade. Leia para eles os 2 poemas mencionados e, com a sala organizada em grupos, peça que discutam os possíveis significados dos poemas e suas relações com as crônicas citadas. Bom, professor, com essa videoaula esperamos ajudá-lo em seu trabalho com a obra As Crônicas de Fiorella.